triângulo ABC, Michele, essa lista você retângulo em passou A. que dia? Aula passada, terça, eu mandei para a Vanessa. Ah, é verdade, deixa eu pegar aqui. Tá? E aí ele fala que a B e a C medem 6 centímetros. Então, o que, que acontece aqui? A gente já percebe, não vou fazer esse triângulo, vou fazer esse aqui, ó. Aqui vai medir 6, aqui vai medir 6 e fechar, tá? Ou seja, ele vai ser um triângulo retângulo proveniente de um quadrado, tá? Porque aquele é retângulo em A, aí AB mede 6 e AC mede 6. Calcule as medidas dos ângulos B e C. Então, o que, que acontece? Esse triângulo é do tipo isósceles, não é? Então, essas duas medidas são iguais e essa medida é a diferente. Então, ela é considerada a base do triângulo isósceles, tá? E sempre a base do triângulo isósceles, os ângulos adjacentes à base são iguais. Então, esse ângulo, que é oposto ao lado o lado AB, é igual, tá, ao ângulo que é o oposto ao lado AC. Então, na letra A, nós vamos ter o quê? 180. Ó, então vou colocar assim, ó, para ficar mais organizadinho. Colocar assim, ó. O ângulo B é igual ao ângulo C. Como que nós achamos a medida desses dois ângulos? Nós achamos que 2x mais 90 é 180 graus. 2x é igual a 90, então esses ângulos são 45 graus. Ok? Bom, daí que nós vamos tirar seno, cosseno e tangente de 45 graus. Aí ele pede os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos B e C. Bom, para o seno eu preciso da hipotenusa, para o cosseno eu preciso da hipotenusa, para a tangente eu só preciso dos dois catetos, tá? Então, o seno... riscou. O seno, então vou para a letra B. Letra B. O seno, cosseno e tangente de B e C, de B e C, opa, é a mesma coisa que nós encontrarmos o seno, cosseno e tangente de 45 graus. Tá? Bom, o que que acontece aqui? Eu preciso, e nós temos que os catetos, então vamos colocar assim, ó, o cateto adjacente mede 6, o cateto oposto, o ângulo é o mesmo, o cateto oposto mede 6. E a hipotenusa? A hipotenusa vai medir 6 raiz de 2. Ué, professora, por que 6 raiz de 2? Porque quando nós fizermos isso aqui, hipotenusa ao quadrado, ela vai ser o quê? 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Não é isso? Aí vai ficar 36 mais 36 é 72. Então, o H vai ser raiz de 72, que fatorando vai ser o quê? 6 raiz de 2. De boa até aqui? Michele, eu tenho uma pergunta. Sim. Tipo, é um triângulo isósceles, não é? Sim. Esse de 90 graus aí. Aí só pegou a metade do isósceles. Então, se é a metade do isósceles, então o número
Aí o número 6 que está embaixo, o dobro dele não seria a base do triângulo, não? Não, vai fazer teorema de Pitágoras? Ali é teorema de Pitágoras. E aí tem sempre. Isso aqui é uma regra, Maria Luísa, ó. A gente tem um triângulo retângulo isósceles, onde os catetos medem 6. Então, a hipotenusa mede 6 raiz de 2. Isso aqui é uma propriedade, tá? Eu já posso falar de cara que é 6 raiz de 2. Por quê? Porque ela é um pouquinho maior que 6. Entendeu? Quando a Sim, gente entendi. entendeu? Tá? Então, a gente tem esses valores. Então, vamos lá. Fazendo aqui, o seno de 45 graus, o seno é o corri. Então, ele é o quê? 6 sobre 6 raiz de 2. Então, nós vamos ter o 6, ele cancela, fica 1 sobre raiz de 2. Então, vamos ter que racionalizar. Então, o seno de 45 vai ficar raiz de 2 sobre 2. Ok? Cosseno de 45 é o... Opa. KI. Então, vai ficar 6 sobre 6 raiz de 2, porque os catetos são iguais, tá? Então, o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, o seno e cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E nós estamos tirando da onde? Do triângulo retângulo isósceles, tá? Lembrando que esse triângulo retângulo isósceles, ele é tirado de um quadrado, tá? E aí, aqui, nós temos a tangente de 45 graus, que é a coca. A tangente é a coca, que é 6 sobre 6. Então, vai ser 1. Tá? Então, seno de 45 graus, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e tangente de 45 graus é 1. Que são seno, cosseno e tangente dos ângulos B e C. Entenderam? Dúvida? Sim. Pergunta? Comentário? De boa? Posso ir para a explicação de conteúdo? Então, olha só. Então, então esse fica sendo o exercício 9. Eu vou, daqui a pouco, repetir esse conteúdo aqui, porque a gente está no seno, cosseno e tangente de 30, 60 e 45. Tá? Então, deixa eu deixar aqui para o lado. Trazer ele para cá. Fica aí. Aí trava, claro que o quadrinho vai travar, né? Ai, ai. Vamos. Oh, meu Deus. Quando a gente faz, eu tenho que aprender. Carregar esse tanto de coisa e levar para o lado, ele não vai de uma vez só. Ele carrega. Olha só. Na última aula,
nós estávamos deduzindo seno, cosseno, tangente de 30 e 60 graus. Tirados da onde? Tirados do triângulo equilátero, tá? Então, nós pegamos um triângulo equilátero, traçamos a altura, dividimos ele em 2 triângulos retângulos, aplicamos hipotenusa, descobrimos que a altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2, isso é a altura de qualquer triângulo equilátero. Oi. O Gabriel tá perguntando aqui no chat se tem que decorar o seno, cosseno e o tangente de 30, 45 e 60, ou só o seno? Gabriel, eu vou dar uma tabelinha, tá? Hoje eu vou dar uma tabelinha para vocês ajudar vocês a decorarem. Porque pela tabelinha, vocês não precisa decorar. A tabelinha, ela tem uma forma facinho de ser montada, tá? E aí você vai ver. Calma, eu vou chegar lá. Mas para a prova de amanhã ainda não, tá? Isso aqui vai ficar para a próxima, ok? Então, olha só. Aí, aplicando razão trigonométrica, olhando 30 graus, a gente achou o seno de 30 graus, que é 1/2, o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Agora, nós vamos aplicar a mesma coisa, só que agora olhando o ângulo de 60 graus. Então, nós vamos olhar o seno de 60, o cosseno de 60 e a tangente de 60. Aí, eu terminei a aula passada falando o quê? Que tem uma propriedade. E aí, eu vou falar, ao invés de eu deduzir tudo, eu vou lembrar vocês dessa propriedade, tá? Olha só. Daí até a Maria Luísa falou, ai, professora, como que é isso aí? Eu não estou entendendo. Eu falei, não. Então, eu vou, na próxima aula eu falo com mais calma. Aqui, nós vamos nesse triângulo novamente, tá? Nós vamos deduzir agora olhando os 60 graus. Então, vamos marcar os 60 graus aqui, ó. Porque se ele tem um ângulo de 90 e um ângulo de 30, por consequência, esse ângulo é de 60 graus e realmente é de 60 graus, porque ele foi retirado de um triângulo equilátero. Aí, Maria Luísa, tá, que ficou perdida na outra aula, e mais alunos. Tem uma propriedade que diz... Não, Maria Luísa ou eu? Maria Luísa. Acho que foi Ana Beatriz, da última aula. Michele. Fui eu. Ó, tá, às vezes eu tô trocando os nomes porque eu não estava vendo quem estava falando. Olha só, nós descobrimos que nesse triângulo, o seno de 30 graus é 1/2. E descobrimos que o cosseno de 30 graus é, em cima, raiz de 3 sobre 2. Ok? Isso nós descobrimos. Tá aqui, o seno de 30 graus é 1/2 e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Ok? Tem uma propriedade que me garante, na hora que se nós formos deduzir tudo para os 60 graus, o que nós vamos chegar no final? Nós vamos chegar que o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60. Tá? Então, a gente percebe o quê? Que um ângulo é 30 no triângulo. Um ângulo é 30 e o outro ângulo é 60.
Sempre o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ok? E o cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60. Então, o cosseno de 60 também é 1 para 2. Ah, o cosseno de 30 é o mesmo valor do seno de 60. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é uma propriedade. Isso acontece em qualquer triângulo? Acontece. Vamos dizer que eu pego assim, ó, eu pego um triângulo retângulo, tá? E aí eu falo que esse ângulo mede 20 e eu falo que esse ângulo mede 70. Tá? O que que vai acontecer? O seno de 20 vai ter o mesmo valor do cosseno de 70. E o cosseno de 20 vai ser o mesmo valor do seno de 70. Por que que acontece isso? Porque nós estamos trabalhando com a mesma hipotenusa. E eu pego o cateto oposto de um ângulo é o cateto adjacente do outro. Então, por isso que existe essa propriedade. Entenderam isso? Quem não estiver convencido, depois vai pegar aqui, ó, no nosso triângulo aqui, tá? Nesse triângulo, vai fazer seno, cosseno de 60 graus. E ele vai perceber o quê? Na hora que terminar o seno de 60, vai perceber que ele é igual ao cosseno de 30. E na hora que terminar o cosseno de 60, vai perceber que é igual ao seno de 30. Ok? Entendida Ok. essa propriedade? Entendido, Michele. Aí, falta nós fazermos o quê? Falta nós fazermos a tangente de 60. Então, tangente de 60 graus é coca, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto de 60, é L raiz de 3 sobre 2, e o cateto adjacente é L sobre 2. Tá lá no triângulo. Ok? Ah, isso aqui é uma divisão de frações, então nós vamos ter a resolução. Nós vamos ter uma multiplicação. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 2, vezes 2 sobre L. Ah, aí o 2 corta, o L corta, vai sobrar só o quê? Raiz de 3. Então, o tangente de 60 é raiz de 3. Ok? Ok. Aí, olha só, nesse quadro meu, por causa da tarefa de casa, nós ficamos com seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45. Então, eu vou escrevendo num quadrinho aqui, ó. Seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45. O seno e o cosseno ficaram iguais, que é raiz de 2 sobre 2, e a tangente 1. Tá? Vou colher essas informações para eu colocar lá perto do seno, cosseno e tangente de 30 e 60. Lembrando que eu vou levar no quadrinho e
Claro que ele vai, acho que ele vai dar uma travada. Ó, não travou. Então, trazer para cá. Ó. Ô, Michele, Hum, tira um pouquinho do Zoom pra me tirar uma foto pra mim depois copiar. nossa, eu quadri. Ó, então, nós já achamos seno, cosseno e tangente de 30, seno, cosseno e tangente de 60, seno, cosseno e tangente de 45. Agora, eu vou colocar isso aqui numa tabelinha, tá? E vou ensinar vocês a regrinha da tabelinha, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, a minha tabelinha. Deixa eu fazer ela digitada, que eu acho que ela vai ficar mais bonitinha. Ó, eu vou escrever seno, cosseno, tangente. Então, as linhas da minha tabela vão ser seno, cosseno e tangente, tá? As colunas da minha tabela serão 30 graus, 45 graus e 60 graus. Ok? Então, aqui, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter assim, ó. Ó. Aqui, uma linha será do seno, outra linha do cosseno e outra linha do tangente, tá? Da tangente. Minhas colunas, nós teremos uma coluna do 30 graus, outra coluna do 45 graus e outra coluna do 60 graus. Ok? Aqui eu teria que, deixa eu ver se eu dou uma apagadinha aqui. Ó. Ó. Minha tabelinha. Tá? Então, lembrando, o nome das razões são os títulos das linhas e o valor dos ângulos são os títulos das colunas, tá? Como que eu vou preencher a minha tabelinha? Vou fazer assim, ó. Na linha do seno, eu vou colocar 1, 2, 3. Na linha do cosseno, 3, 2, 1. Todos sobre 2. E todos com raiz. Aí vai ficar o quê? Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3. Entenderam? Sim. Sim? Essa é a tabelinha. A gente pode voltar lá e fazer a conferência. Aqui, ó. Ó, se nós... Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ó. Ai, vai ficar tão pequena. Ó, seno de 30, 1 meio. Seno de 30, 1 meio. Cosseno de 60, 1 meio. Cosseno de 60, 1 meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ah, seno de 45 e cosseno de 45 são iguais, raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a tabelinha, tá? Guardem. Vocês colocam seno, cosseno e tangente na linha, 30, 45 e 60 na coluna. Na linha do seno, 1, 2, 3. Na linha do cosseno, 3, 2, 1.
todos sobre 2, e em todos o numerador fica dentro de uma raiz quadrada. Como raiz de 1 é 1, então só o 1 que fica fora da raiz. Tá? E a tangente? A tangente, Felipe, ela tem, como ela Esse eu pensei que era aquele raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3. Eu pensei que era. como assim? Eu não sei se é Ah, isso, mas uma vez. só que aí você racionaliza, e a raiz sai do denominador e vai para o numerador. Mas no caso, então, tipo, Aqui, não tem? aqui tem. Aqui já está racionalizado. Aqui já é a resposta pronta. Ah, tá. Isso que eu falei, então, é de antes de racionalizar. Antes de. Isso que você falou é de antes de racionalizar. Tá? Entendi. Aqui já está prontinho o seno, cosseno, e é de 30, 45 e 60. Quando a gente aplica lá no quadrado ou no triângulo equilátero, realmente a raiz fica no denominador, tá? Aí, Felipe, a tangente. Como a tangente ela é cateto oposto sobre cateto adjacente, para chegar no coca, tá? Tem uma demonstração, na verdade, o tangente, ele é seno sobre cosseno, tá? Na hora que a gente vai deduzir, a tangente, ela começa assim, ó. A tangente começa como seno está para cosseno. Ah, o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quando eu resolvo isso aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa, vezes hipotenusa sobre cateto adjacente, porque uma divisão de frações, eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Aí, a hipotenusa cancela e aparece a coca. Então, na verdade, a tangente, ela é uma razão do seno pelo cosseno. Então, como que eu vou achar na minha tabelinha a tangente? Fazendo o seno sobre o cosseno. Então, por exemplo, tangente, ó. Deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus é seno de 30 graus sobre cosseno de 30 graus. O seno de 30 graus é 1/2. Está para o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Como que eu resolvo isso? 1/2 vezes o inverso. Ah, o 2 corta. Sobra o quê? 1 sobre raiz de 3. Racionalizo. Então, vai ficar tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então, eu venho aqui na minha tabelinha, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Racionalizado já. Ok? Entenderam a tangente de 30 graus? Sim, Sim. a tangente é o seno e o cosseno do outro, né? Aí vai colocar os dois, racionalizar. Isso. Ah, agora, tangente de 45 graus. Vou fazer aqui do lado, ó. Tangente de 45 graus. É o quê? É o seno de 45 graus está para o cosseno de 45 graus. Bom, pela tabelinha,
o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Resolvendo do jeito que nós resolvemos, fica assim, ó, raiz de 2 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 2. Professor, então zera? Não. Aqui fica 1, aqui fica 1. Aí 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Então, a tangente de 45 graus é 1. Ou seja, elas são do mesmo tamanho. Ok? E falta o quê? Já deu o tempo, mas eu vou fazer a tangente de 60 graus rapidão. Então, a tangente de 60 graus, para fechar essa parte. Deixa eu passar aqui, para não confundir. Então, vai ficar assim, ó. A tangente de 60 graus é seno de 60 está para o cosseno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 60 é 1 meio. Então, vai ficar o quê? Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Corta, corta. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 1. A raiz de 3 já está no numerador, não precisa de eu racionalizar. Então, a tangente de 60 graus é raiz de 3. Aí, para colocar a tangente, não tem uma regrinha. Mas a gente percebe que ela envolve o 3, né? Então, fica essa tabelinha, ok? Aí, sempre que nós formos fazer, sempre que nós somos Michelle, chega um pouco para cima para eu tirar o print. Você quer que eu diminua o zoom? Pode. Tá. Vou deixar o zoom com todas as contas da tabelinha. Vou aumentar o máximo que dá ele aqui, ó. Obrigada. Ó, olha só. Então, a tabelinha, todas as vezes que vocês forem fazer tarefa com a tabelinha, eu quero que vocês escrevam ela do lado, tá? Sempre coloquem ela do lado, por quê? Porque é assim que vocês vão decorar seno, cosseno e tangente de 45 e 60, tá? Porque o seno e o cosseno é fácil, tem regrinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, sobre 2 e raiz em todos os numeradores. Isso é uma regra. Já a tangente, escrevam todas as vezes para ir decorando. Do seno é a maior, raiz de 3, né? 30 e 60, seno é raiz de 3 sobre 3. Michelle, eu vi uma musiquinha sobre isso já, eu acho que ajuda a decorar. Tá. É Então aquela vamos. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sim, Todo eu já mundo vi sobre também. Eu 2, tinha raiz até em decorado cada na um. época, assim, sabe? Eu também não sabia, eu sei que eu decorei essa música. Aí pegou e falou assim, taca a raiz de 2, taca a raiz de 3, desce Raiz 1, de não sei o 3 que. vem sobre 3, 1 raiz É de muito 3. bom. Raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3. Aí, ó. Pronto, gente. Vou achar um vídeo e vou passar ele na próxima aula. Não, o pior é que eu decorei sem nem saber a matéria, agora vai me ajudar. Sim. Sim, muito eu. Aí, na próxima aula, então, vamos ter um vídeo da musiquinha. Vou procurar um vídeo bem bonitinho.